O período de elaboração da aliança com Deus e Abraão, ou seja, o período em que foi estabelecida a aliança, é um período de 25 anos. Quando a gente vê lá na Bíblia, em Gênesis 12, o Senhor apresenta a proposta da aliança para Abraão, ele tinha 75 anos. Depois nós vemos o capítulo 16, o Senhor se apresenta de novo logo após o nascimento de Ismael. E Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos. Portanto, 11 anos de intervalo. E depois disso, o Senhor vem falar com Abraão novamente, está lá em Gênesis 17, quando ele tinha 99 anos de idade. Portanto, um intervalo de 13 anos. Nesse intervalo de 13 anos, entre o nascimento de Ismael e a proposta de Deus, a ratificação da proposta de Deus para a aliança com Abraão, nesses 13 anos não houve nenhuma comunicação de Deus. Bem, agora Abraão tinha 99 anos e o Senhor vai se apresentar novamente a ele. Só que o Senhor se apresenta a ele agora não com o nome de Yahvé ou o Senhor, mas ele apresenta-se agora com o nome de El Shaddai. Nós temos dificuldades, irmãos, os teólogos têm dificuldades em encontrar a tradução correta desse nome, mas ele basicamente significa El é a divindade, e Shaddai é o Todo-Poderoso. Portanto, a Bíblia apresenta nesta entrevista de Deus com Abraão o nome Deus Todo-Poderoso. Vamos ver lá em Gênesis capítulo 17, verso 1. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Vejam, irmãos, Deus se apresenta agora como Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Ande na minha presença. O que quer dizer andar na presença de Deus, irmãos? Andar na presença de Deus quer dizer comportar-se como se Deus estivesse junto. Eu me lembro quando eu era menino, as professoras da escola sabatina falavam sobre as coisas mais que nós podíamos fazer, e elas diziam assim: você faria se Jesus estivesse perto? Ou a gente, para falar para os jovens, às vezes que tomam algumas atitudes tão ruins, se Jesus estivesse perto, você faria isso? E invariavelmente, irmãos, as pessoas coram nessa hora. Falam assim: não faria. Porque a presença de Deus, a presença da santidade de Deus, vai inibir que nós façamos mal, vai inibir que nós pequemos. Devemos andar como na presença de Deus. E na verdade andamos, irmãos, porque Deus é onipresente. Deus está presente sempre. Deus está presente em todos os lugares. Nós podemos não nos aperceber, mas nós estamos sempre andando na presença de Deus. E ainda veja mais, no verso ele diz assim: anda na minha presença e sê perfeito. O que quer dizer essa perfeição, irmãos? Por que o Senhor está falando assim? Você deve ser perfeito. Ser perfeito. Porque a salvação, irmãos, a justificação implica num processo seguinte, que é o processo da santificação, que é cada vez se transformar mais perto de Deus, mais próximo a Deus, a santificação. E o Senhor se apresentou como El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. Mas vamos lá, irmãos, vamos ver ainda o verso 4. Quanto a mim, é esta a minha aliança contigo, será pai de muitas nações. De quem era a aliança, irmãos? A aliança era de Deus. Deus estava propondo aliança para Abraão. E era que que ele fosse pai de muitas nações. Bom, interessante, irmãos. Como alguém faz uma proposta para um velho de 99 anos, que tem uma mulher velha também, e fala para eles não tinham filhos,
Abraão tinha tido um filho com Agar, que era jovem, e esse filho já tinha 13 anos. E agora, irmãos, o Senhor fala para ele, ó, você vai ser pai de uma grande nação. Mas como? Como que um velho pode ser pai a essa idade? E mais ainda, como uma mulher pode ser velha, pode ser mãe, estando velha? Por isso que o Senhor estava falando para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu posso todas as coisas. Esse nome de Deus, irmãos, Deus Todo-Poderoso, mostra o poder de Deus diante da incapacidade humana. O poder de Deus diante da pequenez humana. E nessa forma, então, ele diz agora, ser perfeito. Será que nós podemos ser perfeitos, irmãos? O Senhor Jesus também falou uma vez para que nós fôssemos perfeitos. Mateus, lá no Sermão da Montanha, Mateus 5, verso 48. Se vós, pois, perfeitos, como é perfeito ao vosso Pai que está nos céus. Nossa, aí piorou, irmãos. Tem que ser perfeito como é perfeito o Deus que está nos céus. Será isso possível, irmãos? Vamos ver ainda um outro texto, Timóteo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, o verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Está falando das Escrituras. O verso anterior está dizendo que toda a Escritura é inspirada. Para que os homens sejam perfeitos. Quando eu vejo isso, irmãos, eu me desanimo. Eu nunca vou ser perfeito. Nunca vou conseguir ser perfeito, ainda mais, como diz lá em Mateus, perfeito como é Deus, o vosso Pai. O que a Bíblia quer dizer com isso? Qual é o conceito de perfeição humana? A perfeição humana é a perfeição que é possível enquanto seres humanos. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Isso quer dizer o seguinte, sede perfeito enquanto humano, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Não está falando para ser perfeito igual a Deus. Ser igual a Deus foi o que Satanás falou lá no Éden. Quando comer, vocês vão ser iguais a Deus. Uma pretensão absurda. Mas veja, irmãos, ser perfeito como Deus é perfeito, mas enquanto humanos. Nós estudamos na lição da semana passada, falando de Noé. E lá no Gênesis 6:9 dizia que ele era justo, ele era íntegro nas suas gerações e ele andava com Deus. Íntegro. Era bem visto nas suas gerações, era conceituado, ele era íntegro nas suas gerações, ele era justo, praticava a justiça e ele andava com Deus, ele tinha comunhão com Deus. É essa a busca da santidade que nós temos, é essa a perfeição que o Senhor falou que Abraão devia ter. Nós vamos ver ainda, Abraão já tinha feito muita bobagem, mas ainda vai fazer muita bobagem. Uma delas, por exemplo, foi ter um filho com a sua serva. Não era plano de Deus isso? E até hoje a gente vê a questão do Oriente Médio, fruto daquela união, fruto de Agar, a concubina que gerou um filho de Abraão. Mas veja só, irmãos, a proposta que Deus estava fazendo agora para Abraão era para que ele fosse pai de muitas nações. Você que já foi pai, como eu, quando você é pai, você precisa ter força. Eu agora tenho netos e eu não tenho a mesma força que eu tinha quando eu era jovem e tive filhos. Quando você é pai, você tem que ter cuidado, você tem que ter preocupações, você tem que trabalhar, você tem que ser o provedor, você tem que disciplinar, você tem que fazer tudo isso. E para fazer isso, você precisa ter força, força física. Não somente força moral, força espiritual, força física. E agora então que Abraão ia ser pai de muitas nações, quanta força que ele precisaria ter? É incapaz de ter tanta força, mas quem estava dando a força? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, capaz de prover a força necessária para Abraão. Se você pegar o nome El Shaddai, você vê El, que é o Deus que tem poder e autoridade, e Shaddai, o que tem riquezas insondáveis.
riquezas maravilhosas. E ele, para dar essas riquezas para os que o buscam com fé. Quando Deus se apresentou a Abraão agora com esse nome, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, ele estava dizendo assim, olha, Abraão, como eu disse no dia de ontem, você sabe com quem você está falando? Você está falando com Jeová, Yahvé. Você está falando com El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Você não precisa ter medo. Você tem que ter certeza de que as coisas vão acontecer como Deus está falando, porque Deus pode. Você tem que ter certeza que você vai ser pai com 100 anos do filho da promessa, o filho que vai ser o pai das gerações, o pai das nações. Mas será, irmãos, que esse é o mesmo Deus? Será que nós ainda temos um Deus todo-poderoso? Será que Deus continua todo-poderoso para nos ajudar? Veja, por favor, o livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6. A primeira frase do verso diz assim, eu, o Senhor, não mudo. Nosso Deus não muda, irmãos. Nosso Deus Yahvé, todo-poderoso, onipotente. Nosso Deus El Shaddai, aquele que quer dar tudo aquilo que nós necessitamos e que fazia isso na aliança com Abraão, é o mesmo Deus hoje. A Bíblia diz, eu, o Senhor, não mudo. Portanto, irmãos, tenha tranquilidade, tenha confiança, tenha fé. O Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode nos dar todas as coisas. Ele pode nos dar todas as vitórias. Ele pode conduzir a nossa vida segundo o seu plano. E Ele pode nos fazer felizes. Ele pode nos fazer confiantes. Ele pode nos fazer certos de que Ele está dirigindo a nossa vida. E se nós tivermos certeza de que Deus está dirigindo a nossa vida, irmãos, nós vamos passar por qualquer problema, nós vamos passar por qualquer dificuldade, nós vamos também festejar todas as alegrias. Por quê? Porque o Senhor está no comando, o Deus Todo-Poderoso, que quer que nós andemos na sua presença e quer que nós sejamos santos, quer que nós sejamos, como diz o texto lá, seja santo. Que Deus abençoe cada um de nós e nós possamos entender esse plano de Deus, de dar a nós conforme as nossas necessidades. Não exatamente conforme aquilo que pensamos, mas conforme as reais necessidades que Ele sabe quais são. Para dessa forma, vivermos confiantes na direção divina.